E a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, sob inspiração divina, no capítulo 11. Amém? João capítulo 11. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nós cremos no Deus que tem todo poder, o Deus que escuta e responde, o Deus que abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que precisam ser fechadas, o Deus que não conhece impossíveis. E como nós cremos, nós apresentamos a nossa vida diante dEle, apresentamos a nossa família, apresentamos as lutas, as dificuldades que enfrentamos, e não são poucas as vezes que, quando apresentamos tudo isso diante do Senhor, nós aguardamos, esperamos uma resposta dEle, e nós gostaríamos que a resposta fosse imediata, fosse logo, né? Recebendo e já respondendo. Às vezes acontece isso, mas é preciso que a gente lembre que Deus tem propósito em todas as coisas. Ele não é tomado de surpresa como nós somos. Ele não é tomado de surpresa em nada. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que vai acontecer, que para nós a gente não tem nenhum conhecimento. Mas é preciso que a gente saiba que quando a gente está esperando, eu tenho dito que algumas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, e de repente a gente está dando trabalho, porque Ele quer mudar algumas coisas, e a gente começa a achar que entende mais, e a gente começa a dizer: não, Deus, não é isso não. Eu me lembro que em determinada situação, uma vez, o Senhor me acordou de madrugada para orar por uma determinada pessoa, e aí eu disse: não, Senhor, não é por essa pessoa não, é por essa outra pessoa. Aí o Senhor, me perdoe, só pode ter sido o meu sono que fez isso. Às vezes a gente quer mostrar ao Senhor que não é daquele jeito, a gente precisa logo, mas Deus tem uma agenda. A agenda de Deus, ela é perfeita, ela é absoluta. Dizer que Deus tem uma agenda é uma linguagem humana para dizer que Ele tem planos, Ele tem propósitos, e tudo dele vai se realizar no momento dele. Eu tenho falado sobre o momento oportuno de Deus, e o momento oportuno de Deus é exatamente o momento que Ele determinou para agir. E todas as vezes, sem nenhuma exceção, Ele age na nossa vida com poder e grande glória. O agir do Senhor demonstra poder, demonstra glória, demonstra o seu amor, demonstra a sua graça, demonstra a sua misericórdia, o cuidado que Ele tem conosco. Nós temos cuidado com os nossos filhos, pois saiba que Deus também tem cuidado conosco. Ele zela por nós, Ele nos orienta, Ele nos ensina. E eu quero, se eu fosse falar alguma coisa, eu diria que Deus tem domínio sobre o tempo, Deus tem domínio sobre as estações, Deus tem domínio sobre tudo aquilo que acontece. Aí vem a seguinte pergunta às vezes: mas se Deus sabe de todas as coisas, se Ele tem todo poder, por que o Senhor não evitou que tal fato acontecesse? Por que o Senhor não evita determinadas coisas? Eu tenho dito aos irmãos que o Senhor deu a nós, que somos a coroa da criação, Ele nos deu o direito de escolha, nós temos uma consciência, Ele nos mostra exatamente aquilo que é certo, aquilo que é errado, Ele nos deu liberdade de ação, e Ele não interfere nas nossas escolhas, Ele não interfere nas nossas ações. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os pensamentos que alimentamos, com as palavras que proferimos e com os atos que praticamos. Quando nós temos o temor do Senhor,
aceso na nossa mente, no nosso coração, então nós começamos a andar com mais cuidado. Na realidade, nós estamos andando num terreno minado. Eu só vi isso em filmes, né? O soldado vai, o terreno é minado, então ele vai com muito cuidado, e o que vem atrás vai pisando exatamente onde o outro pisou. Nós vivemos assim, irmãos, um terreno minado pelo inimigo. O inimigo da nossa vida, que ele não descansa, ele insiste. Em Cristo Jesus nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas o pecado nos arrodeia. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque não existe nenhum bom senão Jesus, aquele que é perfeito, que foi perfeito em todas as coisas, que venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, e hoje assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por cada um de nós. Esse texto é muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 32 a 37. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito, e abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Amém? A Bíblia registra que Jesus conhecia e amava os 3 irmãos que moravam em Betânia: Lázaro, Marta e Maria. E Jesus tinha uma aproximação com aquela família, com aqueles 3 irmãos. Eles se davam muito bem. E Jesus, sempre que passava por Betânia, se hospedava na casa deles. Então havia uma amizade. Mas certo dia, Lázaro adoeceu. E a enfermidade de Lázaro foi se agravando. Os remédios não estavam surtindo efeitos. Então Marta e Maria resolveram enviar um mensageiro até Jesus para lhe dizer que Lázaro estava doente. O mestre conhecia muito bem os 3. E ele sabia que se as irmãs mandaram um mensageiro, é porque a situação era muito séria. Muito séria. Mas, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Está lá no versículo 4. Agora, no versículo 6, nós lemos assim: mas, ao saber que ele adoecera, Jesus permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando o mensageiro, mandado por Marta e Maria, chegou onde Jesus estava, já tinha se passado 1 dia, porque era o tempo que levava, a distância onde eles estavam, onde Jesus estava, era 1 dia. Então, quando o mensageiro chegou, já fazia 1 dia, não é? E Marta e Maria, elas imaginavam que diante daquela mensagem, diante daquele pedido de socorro que Jesus recebera, pela amizade que tinham, Jesus ia largar tudo, ia correr até lá para resolver o problema. Mas Jesus não fez assim. Jesus ainda permaneceu 2 dias ali. Jesus tinha propósitos. E quantas vezes, não é? Como eu falei agora há pouco,
a resposta de Deus, ela não vem no tempo que a gente gostaria que tivesse vindo, é porque o Senhor está agindo, e Deus tinha propósitos com isso aqui. Jamais alguém conseguirá avaliar o agir, o poder, o propósito, o amor e a graça de Deus. Mesmo diante das piores aflições, Deus age soberanamente em justiça, amor e fidelidade. Irmãos, nós aprendemos que tudo de Deus é no absoluto. Ele não ama em parte, Ele ama pelo todo. Ele não cuida em parte, Ele cuida como um todo. A bênção não vem pela metade, a bênção vem completa, porque Ele é absoluto, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é fiel, mas Ele tem o tempo dEle. Como eu disse agora há pouco, Ele tem a agenda dEle, não é verdade? Agora, o fato de alguém estar em Cristo, eu tenho dito aos irmãos, que jamais significará que a pessoa fica imune das enfermidades, das pandemias, das dificuldades. Não, tudo isso faz parte da vida. Ter fé em Deus não significa deixar de ter cuidado com a saúde. Cuidado com isso, irmãos. Ter fé em Deus não significa, ou não é sinônimo de imunidade às aflições da vida. Não são poucas as vezes que nós deixamos de receber determinada assistência porque achamos que o Senhor está mandando fazer de determinada forma, de determinada maneira. Não, eu não vou ao médico, o Senhor é meu médico, Ele vai me curar, eu creio nisso. Mas é importante a gente lembrar que se não fosse para existir médicos, os médicos não existiriam. Então nós temos que ter esse entendimento. Deus faz como Ele quer. Ele usa os médicos, os medicamentos. Eu sou um testemunho vivo disso. Testemunho vivo, depois de muito tempo doente, muito tempo enfermo, a medicação não fez efeito, o médico disse, não dá para fazer mais nada por você. Aí eu descobri que Deus tinha todo o poder, que Ele continua operando. E quando isso aconteceu, já tem um bom tempo, mas eu estou aqui contando a história, né? Então, dos 28 anos até os 33 anos de idade, eu fiquei me tratando de uma determinada enfermidade que não tem cura. E quando o médico disse, não dá para fazer mais nada por você, eu entendi, e Deus fez algo tremendo na minha vida. E eu estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, estar em Cristo significa também seguir as orientações médicas. Porque enquanto estivermos nesse corpo, nós estaremos sujeitos às enfermidades. Por favor, tire da mente se alguém pensar, está enfermo é porque cometeu o pecado. Não, irmãos. Não, nem sempre, não. Não. Esse corpo, como o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, né? Esse corpo é frágil. Estar em Cristo, irmãos, não impede que passemos pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está presente. O Senhor está presente nos sustentando. O Senhor está presente agindo na nossa vida. Porém, estar em Cristo significa que nós temos a vitória final sobre a morte. Nós temos a certeza de que iremos reinar com Ele eternamente. A vitória conquistada por Jesus Cristo lá no Calvário e ao ressuscitar ao terceiro dia. Agora, diante do que aconteceu, nós percebemos que Marta e Maria, elas ficaram ressentidas. Elas estavam ressentidas, elas estavam tristes, não somente pela morte do irmão, mas porque o grande amigo, Jesus, não chegara a tempo. E a comprovação disso é que as duas, separadamente, fizeram a mesma afirmação. Disseram, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está lá nos versículos 21 e 32. Irmãos, nós nunca podemos esquecer que o agir divino é totalmente diferente do nosso. E para isso, existem pelo menos duas razões fundamentais e lógicas. Somente o Senhor é Deus, e somente Ele está na eternidade. Amém? Eu não estou dizendo que existe um patamar de espiritualidade que faz com que a pessoa aceite e se conforme com tudo. Eu não estou falando isso. Somos seres humanos
e temos sentimentos, vontade, alvos que desejamos alcançar. Mesmo diante das mais terríveis situações, o Senhor não nos desampara, e o Espírito de Deus nos consola, e a sua graça nos assiste. Então não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos, jamais seremos abandonados. No versículo 5 nós lemos: Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Agora, isso não significa que Jesus amava mais aos três do que aos demais, as demais pessoas. Às vezes eu escuto a pessoa dizer assim: o Senhor, Deus ama mais fulano. Não, Deus não tem isso não. Ele ama a todos por igual. A todos por igual. Ele nos chama para fazer a sua obra. Todos nós que estamos em Cristo somos seus discípulos, e Ele nos deu uma missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, e em todos os lugares e proclamar a sua palavra, proclamar o seu Evangelho, amém? Agora, elas estavam ressentidas, sabe, irmãos, todos precisamos aceitar que o amor de Jesus é incondicional. Ele nos ama incondicionalmente. É necessário também aceitar que a agenda do Senhor é perfeita, assim como Ele é perfeito. Agora, outra coisa que nós precisamos observar é que o Senhor não mudará a sua agenda por conta das nossas prioridades. Se Ele conhece todas as coisas, e realmente conhece, e usando a linguagem humana, se Ele tem a sua agenda, a agenda foi preparada em cima de tudo também do que iria acontecer. Mas Ele está pronto para mudar as nossas circunstâncias, porque fazem parte dos seus propósitos de nos abençoar. Ele está determinado, Ele tem poder para mudar as circunstâncias, as dificuldades que estamos enfrentando. Então, quando abrimos o nosso coração diante do Senhor, com orações, súplicas e ações de graças, Ele nos responde. Ele muda a nossa história, irmãos. Diante das lutas e aflições, Ele trabalha de uma maneira tal. Eu falei hoje pela manhã que nós somos fortalecidos. Ele nos capacita para que possamos enfrentar as demais dificuldades da vida. Amém? Agora, já faz parte das prioridades do Senhor para nos alcançar, abençoar, salvar, transformar, curar, libertar. Diante das nossas imperfeições, igreja, nós precisamos estar plenamente conscientizados de que nenhum ser humano é tão importante que não tenha condições de mudar a sua agenda para ajudar o seu próximo. Eu gosto de lembrar que não somos um exército impiedoso que marcha para a vitória, deixando os seus feridos à margem da estrada. O discípulo deve ajustar a sua agenda para aprender mais do Mestre. Amém? Em tudo Ele está nos ensinando. Agora, irmãos, hoje quando nós percorremos distâncias de alguns quilômetros com tanta facilidade e rapidez, nós temos dificuldade para entender que sair de Betânia até Jerusalém era um dia de viagem. Mais uma vez, Jesus recebeu a notícia, mas ainda ficou 2 dias onde estava. Agora, igreja, a questão não foi falta de interesse de Jesus, mas Jesus estava agindo segundo a agenda do Pai, que também era a sua agenda. Há situações nas quais a resposta divina, como disse agora há pouco, nos parece demorar, mas eu também tenho dito aos irmãos que Deus age sempre no momento oportuno. Repito isso. Deus não esqueceu de você. As suas orações não deixaram de ser ouvidas de forma alguma. Deus está bem lembrado de você, está recebendo bem todos os seus pedidos. Agora, diante de cada situação que vivemos, o Senhor nos concede a oportunidade para que estejamos não somente aprendendo, mas estejamos também aprendendo para nós e também estejamos ensinando e ajudando ao nosso próximo.
Deus fala de um amor que não tem interesse, um amor que não visa absolutamente nada, senão verdadeiramente, usando uma linguagem nossa, verdadeiramente ajudar. E esse amor que transborda do Senhor nos alcança, e nós podemos verdadeiramente amar, podemos aproveitar as lições práticas que o Senhor nos tem concedido a oportunidade de viver, para que possamos crescer ainda mais, crescer no conhecimento, aumentar a nossa fé, crescer também no sentido de entender que precisamos depender ainda mais do Senhor. Nós, seres humanos, nós não temos condições de mudar nada do que passou. Não temos condições, mas temos condições de mudar o que está acontecendo agora. Temos condições de planejar o futuro. E sempre que estivermos planejando o futuro, estejamos lembrados de colocar diante do Senhor, e que possamos dizer: Deus, em nome de Jesus, que seja feito conforme a tua vontade. Amém? Amém. Lá no Isaías capítulo 3, versículo 10, nós lemos: dizei aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. Dizei aos justos que tudo correrá bem, porque comerão dos frutos do seu proceder. Pegou isso aí? Diga aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. O que é que o Senhor está dizendo? Que o nosso procedimento, como pessoas justas, servos do Senhor, tem que ser o correto. O Senhor está nos alertando que aquilo que nós fazemos agora, iremos colher logo depois. Aí o cuidado que a gente precisa ter com as nossas decisões. Os poucos habitantes que restaram, que restaram em Judá, eles tinham praticado bem, e eles receberam a garantia do profeta que tudo correria bem com eles. Isso está de acordo com a lei moral da colheita segundo a semeadura. E aí temos R.N. Chaplin, que ele destaca a responsabilidade humana. Deus colocou responsabilidade sobre aquilo que falamos e sobre aquilo que fazemos. Então há poder na nossa palavra, há poder naquilo que realizamos. Então a base é a escolha humana de sua ação, assumindo suas consequências. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 17, Jesus diz assim: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e vos será feito. Essa é uma declaração extraordinária. Agora, irmãos, fora da videira não há vida. Permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. Deus está mais interessado no seu relacionamento com Ele, no nosso relacionamento com Ele, do que aquilo que fazemos para Ele. É mais importante o nosso relacionamento com o Pai Eterno do que aquilo que fazemos para Ele. E por que nós erramos tanto? Geralmente porque nos achamos autossuficientes. Achamos que conhecemos todas as coisas. Isso aqui eu já conheço. Eu já passei por essa situação e eu sei como agir. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que olhar a nossa vida, olhar as circunstâncias que enfrentamos sob a ótica humana, ou a ótica divina. Como assim, pastor? Uma regra muito simples, e que a gente pode colocar em prática, é a gente perguntar:
diante dessa situação, o que faria Jesus? Se declaramos que o Senhor está no controle, então vamos deixar dirigir a nossa vida. Mas vamos entender que o Senhor está no controle do nosso viver e Ele não tira aquilo que Ele nos deu. Ele não tira da gente o direito de escolha. Ele não tira da gente o entendimento. Ele não tira da gente o conhecimento das coisas. Ele não tira a capacidade que Ele tem nos dado. Deus não dá para depois tomar, não. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, aleluia. Então qual é a convocação divina? A convocação divina é para que tenhamos fé. E essa fé tem que estar depositada nele, no Deus eterno. Na história de Lázaro de Betânia, Jesus mostra aos seus discípulos que está em união com o Pai eterno. E Ele mostra também aos seus discípulos que é do Pai eterno que vem todo poder. Não importava o tempo no qual Jairo estivesse ali naquela sepultura, não importava. Não importava absolutamente nada. E é interessante e muito importante que a gente observe que Jesus, antes de tomar a decisão de chamar para que Lázaro saísse de onde estava, Ele orou. Ele nos dá essa lição. A lição de que Ele podia fazer aquilo. E na oração Ele diz isso. Mas para que as pessoas vejam que eu sou um com o Pai. Aprender a orar. Aprender a orar. Antes de tomar determinadas decisões. Aprender a estar diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero viver em linha com a Tua palavra. Senhor, eu quero a Tua palavra escondida no meu coração, guardada na minha mente. Como disse o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Deus tem poder para trazer à vida o que não existe, quanto mais fazer voltar a vida em quem já existiu. Agora, o que é que fica evidente? Fica evidente que a morte de Lázaro não foi uma surpresa para Cristo, mas uma surpresa para aqueles que testemunharam aquele milagre que o Senhor operou. Está lá no versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Jesus foi para o Calvário, porque aquela era a sua missão. Deus o fez maldição por nós. A sua crucificação e a sua ressurreição não foram surpresas. Quando Jesus estava lá no Getsemane, onde ele orava, ele já sabia por tudo que ia passar. Mas como ser humano ele não tinha experimentado aquilo. Ele sabia como Deus. Ele estava sofrendo ali. E nós sabemos o que o texto bíblico nos fala. Você pode achar que o Senhor poderia ter agido em alguma situação da sua vida. Mas é preciso que a gente saiba que mesmo o momento de ação divina está sob o controle dele. Então, todos nós somos testemunhados, convocados, ensinados, exortados a testemunhar dele. Na certeza de que ele tem todo o poder e que ele tem o melhor para a nossa vida. Mesmo quando esse melhor, diante de circunstâncias, fica muito difícil a gente aceitar. Mesmo quando a gente não consegue entender, o Espírito de Deus nos faz lembrar que o Senhor não declarou que precisamos viver por aquilo que entendemos, por aquilo que sentimos, ou por aquilo que vemos, ou por aquilo que ouvimos. Precisamos viver por fé, depositar a nossa fé no Deus que pode todas as coisas. Igreja amada do Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé esteja sendo aumentada, esteja sendo colocada diante do Senhor em todos os instantes. Mas por favor, você não venha, que não venhamos a confundir o que temos de crer por fé com aquilo que temos que fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer.
Mas se cremos, e nós cremos, Ele vai agir de uma maneira tal que seremos fortalecidos, capacitados, para que possamos fazer tudo aquilo que Ele espera que façamos, como seus discípulos que somos. Então, as preocupações com o amanhã lançamos sobre Ele, porque nós cremos que Ele está à frente, porque nós cremos que Ele está nos capacitando para que possamos fazer aquilo que somente nós podemos fazer. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe e que estejamos a cada dia dependendo ainda mais dEle, aprendendo mais e mais a confiar nele, sabendo que mesmo que a resposta não tenha chegado no momento que nós gostaríamos que tivesse chegado, Ele está fazendo o melhor. Ele faz o melhor por mim, por você. Ele faz o melhor por todos os seus filhos. Ele não tem filhos prediletos, não. O amor dele é absoluto. O amor do Senhor é perfeito. O amor do Senhor é completo. Ele age dentro do seu absoluto. Ele age com perfeição. Mas nós não conseguimos perceber isso. É por isso que, por fé, nós declaramos e dizemos: obrigado, Senhor, porque sei que o melhor está sendo feito. Agora, Senhor, me fortalece e me sustenta, para que eu possa ultrapassar todas as dificuldades, sem tirar o olhar de Jesus Cristo. Que façamos isso, e sem dúvida alguma, estaremos comprovando o seu amor, o seu poder e a sua determinação de nos dar o melhor. Amém? Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor. Oh, impressionante.